né? E tenho muito tempo nessa cidade que no final do mês eu vou completar 57 anos, né? Então, é desse lugar que eu falo, de quem é professor universitário, de quem, assim, o que podia fazer sozinho fez, que às vezes você estuda, né, para você galgar alguma coisa, mas entendo e aprendi pela minha formação política dentro do movimento negro que não há saídas individuais no enfrentamento ao racismo. As nossas saídas precisam ser coletivas, né? E acredito, lembrando aqui, eu sou um cinéfilo por natureza, gosto muito, assisto muitos filmes, e um filme que é Pantera Negra, né? Ao final ele diz que nos momentos de crise você não eleva os muros, né? Você não constrói muros, você procura fazer pontes. Então, por acreditar que nós temos que fazer pontes, é por isso que eu estou na política, né? E é por isso que também estou aqui, né? Comungo com o que Eldon disse, né? Que não é um caso isolado, né? Se fosse um caso isolado, estatisticamente, a gente não estaria aqui no aniversário da polícia falando sobre isso, né? Porque se fosse um caso isolado, foi assim, como é que você trata um caso isolado? É um caso isolado. Então a gente precisa entender o que é para poder encontrar os meios e as condições para poder resolver. Porque senão nós vamos ficar dando voltas e mais voltas e mais voltas e não resolve. Porque o caso que aconteceu com o jovem, eu posso dizer que quando eu tinha 29 anos, isso aconteceu a mesma coisa comigo, né? E com ele e com outros. Tem vários casos. Inclusive tem gente aqui também, pessoas que estão aqui, porque nós não nascemos policiais, nós nos tornamos. Então antes de você se tornar, você está dentro da vida. E as coisas acontecem. E reconheço que a polícia militar, dentro de uma sociedade extremamente racista, onde dificulta a nossa ascensão social, é um espaço onde você, da base ao topo, você consegue ter uma ascensão social da população negra. Principalmente no lugar onde as oportunidades de emprego, de geração de renda não são iguais. Então, eu parto desse lugar. Porque quando eu digo que não é isolado, e tem uma coisa sistêmica, tem uma coisa que é estrutural, e nós precisamos até diferenciar do que nós chamamos o que é racismo do que é preconceito, né? O racismo estrutura as relações de poder, o preconceito não, né? O preconceito é uma manifestação desse racismo. É importante a gente entender isso porque não é uma visão que desconhece quem são as pessoas. O racismo tira de início a nossa humanidade. Se tira a nossa humanidade, não reconhece que nós somos seres humanos, portanto, você não tem direito, você não tem religião, tudo que acontece, e é fácil, entre aspas, você jogar num navio, fazer a travessia e chegar aqui porque nós éramos tratados como coisas. Então é importante entender isso, porque o final da escravidão não significa que as relações raciais desapareceram e que o final da escravidão significou que assim nós mergulhamos de cabeça numas relações raciais harmoniosas. Não mergulhamos. Nós não vivemos eu gostaria até, mas nós não somos uma democracia racial. Negros e brancos, sobretudo nessa cidade, não têm as mesmas oportunidades, né? Eu sei que eu sou uma exceção. Se eu sou uma exceção, existe uma regra. Uma regra que mesmo as pessoas tendo as condições, as pessoas não chegam. Então eu não sei quantos na idade que eu estou conseguiu chegar onde eu consegui chegar. De ter mestrado, de ter doutorado, né, de ser professor universitário, ser auditor fiscal. Então um monte de coisa que eu podia fazer sozinho, eu conseguia até fazer. Mas mesmo enfrentando todas as barreiras, né, e fazendo o movimento negro. Porque entendo que não há essas saídas individuais. E a gente precisa dizer que tem algo que estrutura, né? Porque isso está na cultura das organizações, isso está na educação, isso está na saúde, né? Isso está nas oportunidades de emprego e renda. Porque aquele mesmo perfil do jovem, né, que se tornou um motivo também de estarmos aqui, é o perfil que impede desse jovem conseguir um emprego. Agora imagine, numa cidade que a maioria parece com esse jovem, parece com quem está aqui. Você consegue determinar se a pessoa tem condições ou não, a capacidade de alguém ainda pela cor da pele, né? Nós estamos em pleno século XXI, né? Vencemos aí 2 décadas do século XXI e nós estamos falando das mesmas coisas que quando terminou a abolição. É por isso que nós afirmamos a todo momento que o 14 de maio ainda não chegou ao fim. Não chegou ao seu final. Então, tem que discutir isso, tem que falar com isso, porque
essa cidade a gente precisa dar um salto. E vocês, me permitam chamá-los assim, né, têm um papel importante nisso. Porque é vocês que vão estar lá na ponta. Né? É vocês que vão estar lá nesse contato direto. Vão fazer a mediação, principalmente em determinados lugares que deveria chegar uma outra parte do Estado e não chega. O que chega é a polícia. E deveria chegar a educação, deveria chegar a saúde, deveria chegar a discussões sobre cidadania, para depois chegar a polícia. Ou não chegar. Então, assim, se a gente não tiver condições e fizer um diálogo franco aqui, vai ser só mais uma conversa. Né? E eu acho que a gente não pode ter mais uma conversa, porque, de fato, isso determina quem vive e quem morre. E sobra para todo mundo, porque hoje, algo que essa cidade não sabe o que está acontecendo nessa cidade, é porque antes era fácil as pessoas afirmarem uma frase que é típico de sociedades racistas, né? Você sabe com quem você está falando? Né? Essa até servia de abordagem para muitos. Quando a pessoa era abordada, a pessoa até falava isso. Você sabe com quem você está falando? Com esse argumento de autoridade. Hoje, literalmente, ninguém sabe com quem está falando. Seja do soldado que é advogado, seja do oficial que também é economista, administrador. Eu tenho muitos alunos que passaram por mim na Universidade Estadual de Feira de Santana, são economistas, engenheiros, administradores, contadores, né, buscando a sua formação, uma outra formação para além da formação dada pela polícia. Né? Então, assim, quando você não identifica isso, ou nós mudamos a nossa forma de conduta também, né? Porque se aquele jovem parecesse minimamente com Cunha, ou com o outro que está aqui, possivelmente a abordagem poderia ter sido outra. Né? Porque isso, quando eu vi com aquele jovem, me remeteu a uma situação, o Tenente Coronel Peixoto, que no dia 20 de novembro do ano passado, eu fui à escola Teodoro Sampaio, Colégio Estadual Teodoro Sampaio. E numa conversa com jovens, que a gente sempre faz isso no 20 de novembro, uma pergunta me deixou inicialmente sem uma resposta. Um jovem, um adolescente de 12, 13 anos perguntou: como é que eu devo me portar diante de uma abordagem policial? Um jovem, uma criança de 12, 13 anos. Eu digo que tem alguma coisa extremamente errada. Porque isso não é uma pergunta que eu nunca ouvi. Né? Isso, se certamente fosse numa escola particular, essa não seria a pergunta, não seria a preocupação. Ou nós encontramos, como eu disse, os meios e as condições para poder ter um diálogo franco e conversar sobre isso, ou novamente o sistema vai vencer. Né? O sistema vai vencer porque vai dizer, não está nas normas, isso não é a nossa conduta, mas na prática isso vem acontecendo. Então, refletir de forma profunda como o racismo estrutura as relações de poder, as relações sociais, porque o final da escravidão não significou o fim das relações raciais. Você vai construir o que nós chamamos desse mito da democracia racial para regular as relações raciais entre pretos e brancos e indígenas. Porque a escravidão também é uma instituição na medida que ela determina comportamento, determina leis. E a gente precisa entender que o racismo vai muito para além do comportamento e, sobretudo, do ponto de vista individual. Porque, às vezes, as pessoas pensam porque ela não age dessa forma, isso significa que isso não se faça presente na cultura organizacional. Porque se você chega em um lugar, não tem pessoas negras, sobretudo nos espaços de consumo, tem alguma coisa errada. Quantos que estão aqui já foram comprar alguma coisa nos chamados templos do consumo e vocês entram, nós entramos e a primeira coisa que às vezes as pessoas falam para a gente é o preço. E aí você precisa estar sempre dizendo, não estou perguntando o preço, estou querendo saber sobre a mercadoria. Né? Quantos? Porque quando está com a farda é uma coisa, quando tira a farda, que é a primeira pele. Qual é a reação que se tem, sobretudo nesses tempos de consumo? Quantos advogados são confundidos como nada contra os seguranças do shopping? Quantos são confundidos quando estão andando de paletó e gravata dentro do shopping? A gente precisa entender como é que isso funciona. Se isso estrutura as relações de poder, estrutura as relações sociais, isso está em todas as instituições. E a gente tem que construir os mecanismos, por isso que nós fazemos muitos debates, falamos sobre o 20 de novembro, porque você tem algo para trabalhar essa
esse resgate dessa humanidade, esse resgate que vai para além da autoestima. Eu tenho assistido, né, de novo Mandela e Madiba, né, e uma das coisas que me chamou a atenção, um outro livro que fala sobre ele, né, a capacidade que ele tem de fazer essas pontes. Alguém falando sobre ele disse, ele é alguém que conseguiu, ao mesmo tempo, equilibrar as agrulhas do racismo com a arte de fazer política. Porque, para o que sofreu, ainda continua com a mão estendida, né, em nome de uma visão mais adiante, né, de uma visão de longo prazo, da necessidade de a gente ter paz, né, de a gente ter respeito, de a gente trabalhar com a dignidade, é de fundamental importância para um processo de crise que nós estamos vivendo. Então, entender o que é esse racismo institucional, as pessoas se debaterem e não ficarem só com as nossas palavras aqui. Eu acho importante que as pessoas leiam, assistam vídeo, se convençam, porque aqui não pode ser uma construção onde eu possa vencê-los e vencê-las. Precisa ser uma construção onde haja de fato convencimento. E aí eu lembro de Thomas Sankara, que foi um presidente do Burkina Faso, morto em 86, aí, devido ser um socialista e um presidente combativo que dizia que o povo precisava fazer duas coisas, almoçar e jantar, coisas simples para o povo, né? E perdeu a vida nesse sentido. Ele dizia, o povo você não vence, o povo você convence. Quando você vence, você tem adversários, mas quando você convence, você consegue ter aliados. E a gente precisa construir isso, né, de uma forma, mas para construir essa aliança, né, precisa ser uma aliança que a gente reconheça que existe um problema, que existe um elefante que está aqui na sala. A gente não vai dizer que tem um elefante escondido atrás do poste. A gente precisa dizer que o problema existe e a gente precisa encontrar os meios para poder resolver. E aí passa por se repensar mesmo, né? Se repensar as condutas, se repensar o que eu chamo de elemento, porque foi uma outra queixa que eu ouvi na morte do grafiteiro recente, infelizmente uma figura fantástica, né? Alguém que com a sua arte iluminava a cidade e além da dor, a mãe ainda teve que ouvir o elemento. Aí a mãe tomou aquilo, você olhar o depoimento da mãe, aquilo doeu. Então assim, esse cuidado também tem que se ter, porque é um ser humano que ali está. Por que esses corpos não contam? Não, assim, essa é uma cidade de maioria negra, né? Que a gente nunca, e espero que isso não aconteça, mas as chacinas são sempre dos jovens negros. Jovens brancos não tem problema nessa cidade, que morrem 2, 3, né? Infelizmente, chama-se acidente de trânsito. E isso não deveria acontecer com ninguém, porque são muitos talentos também que a gente tem perdido, né? Porque não encontra oportunidade de um lado, termina fazendo o que muitos chamam, né? É melhor você viver como um rei um dia do que você viver 1000 dias de uma outra forma. Mas isso é uma questão de esclarecimento, também de formação, porque eu venho de uma organização, eu sou presidente de honra do Instituto Cultural Steve Biko, uma organização que há 28 anos vem mudando a vida de muita gente. Nós acreditamos nas pessoas, nós nos importamos com as pessoas, e ao você se importar com as pessoas, né, ao você dizer, olha, seu problema é o meu problema, você oferece educação e oportunidade, os talentos florescem. Inclusive alguns estão dentro da própria polícia, que passaram por lá e foram fazer o concurso, foram encontrar seus caminhos, né? Então, assim, trazer esse debate aqui, né, e a gente esclarecer de fato o que é, porque não é algo que termina, não é algo que não tira férias. Nós falamos, racismo não tira férias. Racismo vai do dia 1º até o 31 de dezembro. A diferença hoje é que as pessoas estão denunciando, as pessoas estão falando, porque ele estrutura as relações do poder. E estruturar as relações do poder está nos espaços políticos. Nós somos uma cidade de maioria negra e quando você olha para o poder, isso não está refletido, né? Não tem essa mobilidade social que nós observamos, por exemplo, aqui dentro da instituição. Então, assim, tem um conjunto de elementos nessa cidade e que a gente está podendo ter a oportunidade de fazer uma conversa aqui, que eu diria uma conversa franca, de quem está buscando construir as pontes. É uma tarefa espinhosa, porque não é fácil, porque a gente vai falar sobre coisas amargas, coisas difíceis, vai falar sobre a vida das pessoas, mas a gente precisa, porque o nosso país tem perdido muito, e toda vez que eu me referencio à minha instituição, e eu vejo a quantidade de talentos que passam lá,
né, e as oportunidades, quando eu vejo que as pessoas estão ainda em pleno século XXI, tendo suas vidas ceifadas, tendo suas oportunidades ceifadas, né, em função da cor, aí hora vai dizer que é o cabelo, hora vai dizer que é o nariz, hora que vai dizer que é a boca, né, e hora sempre vão dizer que é a pele. Eu termino lembrando que no dia 21 de novembro, eu fui a uma escola chamada Casa da Infância, isso me marcou, eu estou repetindo isso porque isso me marcou, numa conversa com um monte de crianças, né? E uma das crianças ao final me perguntou: por que as pessoas negras não podem ser verde água? Aí eu fiquei assim, olhando, digo, verde água, né? Eu digo, isso deve ser o futuro, né? Você pensar, chegar em um momento onde a cor da pele não faça a menor diferença. Mas enquanto esse dia não chega, que a cor da pele ainda continue fazendo diferença, nós vamos ter que ter muitos embates, nós vamos ter que ter muitas conversas, nós vamos ter que, assim, ser extremamente inconvenientes. Temos que tirar aqueles que estão numa zona de conforto, né, para poder, de fato, esse país dar um salto civilizatório. O nosso país precisa dar um salto civilizatório. E esse salto civilizatório passa por a gente colocar esse ativo que nós temos, que é essa diversidade étnico-cultural e racial que esse país tem, de fato, como um elemento que venha, que eu diria assim, estabelecer essas pontes e que é um grande ativo nesse mundo. Ou nós utilizamos isso, ou o nosso país vai ficar nesse círculo vicioso, imerso num círculo vicioso, que de fato fica parecendo que em economia a gente chama assim, você pode dar um voo de águia, mas você fica dando um voo de galinha, para e anda e não realiza o que de fato, o potencial que nós temos. Eu entendo que quando eu falo com Tenente Coronel Peixoto, que desenvolver é você desenvolver o potencial das pessoas. Então, gente sempre vai fazer diferença. Gente é o que faz diferença. Gente é o que pode surpreender. E enfrentar o racismo, enfrentar o sexismo, é tirar esse elemento que impede que as pessoas sejam plenas. Obrigado.